Então, em graça e paz, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Abra sua Bíblia aí na primeira carta do apóstolo Pedro, porque Pedro quer falar. E eu espero que ele fale profundamente ao seu coração nesta noite. Nós estamos no capítulo 1. Nós estamos iniciando a carta. Né? E nós não temos pressa. Nós temos desejo de conhecer essa verdade, esta palavra, e de conhecer o apóstolo Pedro, que passou pela moenda de Deus, o apóstolo Pedro que foi peneirado pelas trevas, mas Jesus orou para que a fé dele não desfalecesse. Né? Então Pedro é para nós um exemplo estimulante. Então abra aí na primeira carta, no capítulo 1, e eu queria ler com você aqui no versículo de número 13 em diante. Vamos começar a partir daqui, e eu queria ler com você até o versículo 21, tá bem? Muito bem, diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Palavra gloriosa, não é? Pedro, no seu capítulo 1, a ênfase de Pedro no capítulo 1 é falar sobre o Evangelho. Falar sobre a preciosa salvação, que é a essência do Evangelho. Nós fomos comprados, acabamos de ler, nós fomos comprados não por coisas corruptíveis, coisas que se corrompem, que enferrujam, ou que estragam, ou que são escavadas, ou roubadas, né? Coisas que se degeneram, coisas que apodrecem, não. E ele ainda usa ouro e prata, e ele chama isso de coisas corruptíveis, coisas que com o tempo perde a essência da coisa. Né? Uma coisa, né? Imagina, você pode estar forrado de ouro, mas quando morrer, nenhuma grama de ouro você leva. Você pode ter um terno de 2 bilhões de dólares de ouro. O terno vai ficar lá, alguém vai roubar. Mas você não leva nada. Então é nada. É corruptível. Uma hora estraga, uma hora enferruja. Nós não fomos comprados com essas coisas. E aí Pedro vai dizer, nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. A gente diz que a salvação é de graça, e é verdade, porque Pedro acabou de mencionar, e tem tantos textos da palavra que fala da graça, mas ela teve um preço, e o preço é Jesus. Alguém pagou. Alguém pagou. Não é porque a gente fala que é de graça que não tem valor. Não. Aliás, não há nada de graça. Nada.
Porque a salvação, que para nós é de graça, foi paga. Alguém pagou. Quem pagou? Jesus. Saiu do lombo de Jesus. Saiu do sacrifício de Jesus. Saiu das gotas de sangue de Jesus. O sangue de Jesus aspergindo, caindo daquela cruz, batendo na terra, e esse sangue com todo o poder para nos purificar. Aí Pedro fala isso dessa maneira. Nós fomos comprados, mas nós fomos comprados por esse sangue. É esse sangue que pagou e rasgou o escrito de dívida. Então Pedro está aqui no capítulo 1 falando dessa preciosa salvação. Não se esqueça que Pedro está escrevendo a sua carta, primeiramente, ele está escrevendo para judeus convertidos, crentes, que estão espalhados pelo mundo. Então, dispersos. Está aí no versículo, tá aí no versículo 1 do capítulo 1. Aos forasteiros da dispersão. Quer dizer, é gente que aceitou a Cristo, é gente judia, e que eles foram, por causa da história judaica do primeiro século, foram também dispersados. E também foram perseguidos. E por onde eles foram pregando o Evangelho. Pedro está escrevendo primeiramente a eles. Então esse capítulo ele está usando figuras que ao judeu cristão é muito pertinente. Mas principalmente tem a ver com a fé deles. A fé. E aí é interessante essa expressão que ele usa. Olha, ele usa essa expressão que nós lemos aqui, ó, que nós fomos comprados. Como é que fala aqui? Cadê? 19. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptas, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha que coisa fantástica, porque ele está dizendo que aquilo que eles receberam dos seus pais, Pedro está dizendo que é fútil. O que é fútil? Incapaz, impotente, inútil. Inútil para nos resgatar, inútil para nos salvar. E quando você pensa nisso, o judeu sempre foi um povo muito, como se diz assim, legalista. Isto é, eu tenho a lei para cumprir, eu quero isso, nós somos judeus. Aí todo judeu tem que ser circuncidado no 8º dia de nascido, todo homem. Então no 8º dia, lá vai, todo bebezinho é levado para ser circuncidado. É uma tradição. É uma tradição. Aí todo judeu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Tem que comemorar o Shabá, tem que comemorar a Páscoa, tem que comemorar isso. Tem toda uma história que fecha. E mais ainda, a ideia de ser um povo, o povo de Deus. Pedro passou por essa crise. Eu acho que é por isso que Pedro aqui ele é tão forte. Porque Pedro era judeu. E Pedro achava que a salvação também era só para o judeu. Ele achava que a salvação era uma dádiva só para. E aí ele vai visitar Atos, eu falo tanto aqui para os meninos, mas é sempre bom. Atos, abra aí, Atos 10. Deixa o dedinho em Pedro, por favor, nós vamos voltar. Mas abra aí em Atos, capítulo 10. Em Atos, capítulo 10, Pedro, a igreja de Jerusalém já não existe, espalhou. E Pedro está lá com os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. E aí, Pedro vai visitar Simão, e lá ele tem a visão, enquanto a irmã preparava a comida, deu meio-dia e a comida não ficou pronta, e o Pedrão sobe assim no 2º andar da casa, no eirado da casa, e vai orar. E a oração deve ser acerca da fome, da comida, porque o que vai descer, ele vai ter um êxtase, e aí desce um lençol, e esse lençol está cheio de animais que judeu normalmente não come. Já falamos sobre isso em encontros passados. Mas esse lençol desce do céu, cheio de quadrúpedes, répteis, devia ter porco, devia ter um jacarezinho, devia ter um camarão, devia ter peixe de pele, devia ter um monte de coisa, que judeu não come, né? Não come, e acha que é impuro, tá bom. Aí do céu desce esse lençol e uma voz, Pedro está com fome, a voz de Deus diz, Pedro, levanta-te, mata e come.
E Pedro olhou para dentro do lençol e o lençol está cheio desses animais. E aí Pedro vai dizer, não senhor, que isso? Eu sou judeu da fina flor da farinha, eu sou carioca da gema, eu sou goiano do pé rachado, Senhor. Não, eu sou judeu. E judeu, essa boquinha santa aqui, essa boquinha nunca comeu animal impuro, nunca. E nem, não vai ser agora que eu vou comer, nem... Aí eu estou acrescentando, claro. Eu acho que Pedro falou assim, nem se Deus mandar. E aí é Deus, só eu mesmo. Não te faças impuro o que eu purifiquei, o que eu fiz puro. Não bote empecilhos nisso, Pedro. Entendeu, Pedro? O lençol subiu. O lençol desce, mesma cena. Mata e come. Não como, não como, não como. Não faça impuro o que eu fiz puro. O lençol sobe. O lençol desce 3 vezes. Na terceira vez, eu acho, né? Já que Pedro funcionava de 3 em 3, você sabe que Pedro tem sempre um problema com o número 3. Ele nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. Estava assim, estava preso, aí o galo, quando ele cantou pela 3ª vez, o galo, né? O galo cantou. Aí negou. Aí ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e Pedro, envergonhado, porque ele negou, disse que jamais negaria, disse que jamais abandonaria, disse que ele era um crente de valor, negou. E aí ele sai e vai chorar. E chora há muito tempo, porque ele passa o sábado chorando, passa o domingo chorando, Jesus se apresenta aos apóstolos, mas ele continua lá amuado, passa uma semana, Jesus não conversa com ele, e vê Jesus de novo, e Jesus não conversa com ele. Uma hora Pedro agoniado, fala, vou pescar, foi pescar. E aí Pedro vai lá e já prepara o peixe, chama, e aí é aquela cena gostosa, que Jesus vai conversar com Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. 3 vezes. 3 vezes negou, 3 vezes perguntou. Então de 3 em 3. Aqui de novo, o lençol desce 3 vezes, sobe 3 vezes. Eu acho que Pedro deve ter ficado assim, de novo, 3, neguei de novo. A voz, Deus mandou, eu falei que Senhor, Deus mandou e eu não obedeci. E ele ficou pensando, quando ele está pensando, o Espírito Santo fala para ele, vem aí 2 homens, vem aí 3 homens, vem aí um grupo aí. Vão bater aí na porta, estão te procurando por você. Vai com eles. E eu acho que o Espírito falou bravo. E aí quando ele vai com ele, em nada duvidando, ele engrossou a voz, né? E deu aquela ordem de mamãe, vai escovar o dente. É mais ou menos isso, né? Vai agora. E aí bate na porta, é aqui que está Simão, o Pedro, aí Pedro já desce, sou eu. E o que é? Cornélio, um romano, líder de um pelotão, né, de soldados romanos, um centurião, que era desejoso de servir a Deus, que estava temente a Deus, que apareceu um anjo, e o anjo diz, vai lá e chama esse cara, Pedro, ele vai te dizer o que é para fazer. Mas o centurião é romano. Aí, resultado é que Pedro vai. Está tudo aqui no capítulo 10. Eu só quero chamar a atenção de você, é o seguinte, que quando ele chega na casa do Cornélio, e Pedro leva com ele pelo menos mais uns 6, né? Vou sozinho, vai que o centurião romano está querendo me pegar para sei lá o quê, romano, qualquer coisa pode acontecer. Então Pedro leva mais 6. E vai lá. Quando chega lá, o centurião, o romano, o dominador, ele se prostra diante de Pedro. Ele se ajoelha. Nunca! Isso não é normal. E Pedro diz, levanta. E aí Pedro entra na casa dele. Olha aí, lê comigo o versículo 28. Olha aí, o versículo 28. Tá aí? Já pegou? Atos 10, 28. Aí Pedro está falando para o Cornélio, para quem está lá na casa dele. A casa dele estava cheia de gente interessada em saber, porque o Cornélio saiu espalhando. Eu vi um anjo, e mandou chamar um cara que está lá na casa, mandou o endereço, eu mandei. Então nós vamos ficar aqui esperando. Tinha um monte de gente para ouvir. Aí o Pedro diz assim, a quem se dirigiu dizendo, vós quem? Gentios, vós romanos, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. A primeira coisa que o Pedro fala é dizer para o romano, Cornélio, que ele não podia estar lá na casa do Cornélio,
porque ele era, pela cultura judaica, proibido de se aproximar de qualquer outra pessoa, de qualquer outra nação, de qualquer outro povo, em qualquer outro lugar. Você sabe que na Bíblia tem sempre aquela expressão, judeu e os outros. Quem são os outros? Gentios. Então, judeu é povo de Deus e gentil é gentil. Igual os romanos chamavam, nós somos os romanos e o resto, bárbaros. Bárbaros. É a briga entre povos. Então nosso povo, o nosso grupo é mais importante, é mais inteligente, é mais cheiroso, é mais, sei lá, pode ter de tudo. Pode ter de tudo. E aí o resto é o resto. Bom, para judeu, o judeu dizia, nós somos judeus, e o resto, gentil. Quem é Cornélio? Romano. Além de dominador, ele é gentil. Olha o que Pedrão fala. Pedrão diz assim, ó. A gente não pode se aproximar de ninguém de outra raça. Pega mal. Porque afinal nós somos judeus. Nós somos sangue puro, sangue bom. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem, lugar nenhum, do mundo, do planeta Terra. Aliás, se vier algum marciano, também está valendo. Então vamos entrar no foguete do Elon Musk e vamos lá falar de Jesus para os caras. Aí vem, nenhum homem considerasse comum o porco. Bom, imundo, sujo. Cara, o cara, ele chega na casa do Cornélio com a maior cara de pau, que o cara se ajoelhou na frente dele. E diz que ele não podia porque Cornélio não vinha antes, porque Cornélio, desculpa, você é um porquinho, você é imundo, você é sujo, você não sei o que lá. Eu não posso me ajuntar com esse povo pecador. Eu não posso me ajuntar com essa coisa. Caraca, preste bem atenção. Pedro andou com Jesus 3 anos. Pedro ouviu Jesus falar com a mulher sírio-fenícia, e Pedro ouviu Jesus dizer que aquela mulher tinha mais fé do que Israel. Pedro ouviu Jesus ensinar com tantas outras pessoas e expulsar demônio de Gadareno. Pedro ouviu Jesus dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas parece que o final dos evangelhos da vida de Jesus, narrados por Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo de uma maneira ou de outra tinha sido sufocado, sumido. Eles tinham ouvido Jesus dizer isso. Enchei-vos do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até São Francisco do Sul, até os confins da terra. Eles tinham ouvido isso. Jesus sobe e alguma coisa, vamos usar essa expressão, embotou, isto é, sufocou, tampou os ouvidos, cobriu os olhos, o entendimento dos apóstolos, filhos de Deus, servos de Deus, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado, mas Pedrão e sua banda, e os apóstolos, todos eles, só achavam que o evangelho tinha que ficar em Jerusalém. Só pregava para os judeus. E aqui eles estão dizendo, Pedro está falando de uma maneira muito clara. Foram os lençóis. Deus me demonstrou. Como é que ele demonstrou? Desce lençol, sobe lençol, desce lençol, sobe lençol. Mas Pedro sabia e ouvia. Mas de alguma maneira parece que Pedro não compreendia. Assim como, por exemplo, tem muito crente hoje, mesmo bom crente, de boas igrejas evangélicas, que não tem a menor preocupação com as almas perdidas, não tem a menor preocupação com a obra missionária, não contribui financeiramente, não vai a um campo missionário, não visita um missionário, não ora para o missionário, a não ser aquelas orações que a gente faz na nossa igreja, aquelas orações de desencargo de consciência. Ó Deus, abençoa o nosso povo, abençoa a nossa família, abençoa os missionários. Quais missionários? Quais? O que eles estão passando? Não sabe. Então nós temos muita gente boa que também não tem. Como Pedro, acha que o evangelho chegou para ele e já basta. Eu ia para o inferno, mas agora eu vou para o céu. Aleluia, como Deus é bom. É verdade, vai para o céu, eu espero. Né? E ao mesmo tempo, está como Pedro, embotado. Porque Pedro, até o capítulo 10, é bom que você entenda, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é descido do Espírito Santo. Anos se passaram entre o capítulo 2 e o capítulo 10. Anos! Agora Pedro vai ter uma experiência assim lá com Cornélio.
E aí Pedro começa a pregar. E ele vai pregando, vai pregando, vai pregando, vai pregando, e parece que enrola no sermão. Isto é, estica o sermão. Aí no versículo 44, o Espírito Santo atrapalhou a mensagem. Versículo 44. O Espírito Santo, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre eles. Uau! Aí o pessoal que foi com ele, o pessoal que era da circuncisão, isto é, judeu, que aceitou Jesus, mas achava que para ser salvo tem que guardar a lei, ser circuncidado, enfim, ser um judeu prosélito, né? Um judeu que vem de fora, é um mini judeu. É assim, para ser salvo, para garantir, eles achavam. Só que aí de repente, pá, o Espírito Santo, tal como lá em Pentecostes veio sobre a igreja, vem agora sobre a Cornélio e todos os que estavam com ele. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, igualzinho. E aí Pedrão ficou assim, olha o versículo 47, atônito, porque foi sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Também para o gentio. É isso que estava na cabeça daqueles irmãos, nossos irmãozinhos, que por causa da sua cultura de sufocar, de achar que era melhor do que os outros, bem etnocêntrica, isso é, o meu grupo, a minha etnia é mais importante que a dos outros, o meu modo de ser é mais importante que os outros. Esse grupo ficou assim, abobado. Que isso? Quer dizer que o evangelho é também para o gentio? É também para o gentio. E isso deu uma encrenca na igreja, gente. Isso deu uma encrenca na igreja, porque não era normal. Não era normal. Não era normal para os homens, para a cultura judaica. Mas era o propósito de Deus. Porque Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é à toa, então, lá em 1 Pedro que nós lemos, que o sangue de Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo. Veja bem, antes de Deus criar o sol, a lua, as estrelas, antes de Deus criar Adão, antes de Deus fazer a cirurgia e botar na costelinha de Adão, tirar aquela expressão maravilhosa que é a varoa, antes de Deus ser criador, ele é salvador. Ele tem o poder para salvar. Porque alguém podia perguntar, não é? Se Deus sabia que o homem ia pecar, se Deus sabia, por que ele fez o homem? Por que Deus fez? Ele não sabia? Sabia, gente. Ele sabia que o homem pecaria e ele já sabia, antes da fundação do mundo, de que o sangue de Jesus Cristo é poderoso no seu efeito para buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que Jesus veio fazer, buscar e salvar. Os judeus foram um canal. Abraão, Davi, né? Tantas pessoas vão entrando nessa linha do tempo, na linha profética, na linha até vir a plenitude dos tempos, como diz Paulo aos Gálatas. E aí, tchan. Aquilo que era conhecido desde a fundação, profetizado pelos profetas, Pedro fala disso. Nossos pais, nossos profetas falaram, apontaram para Jesus. Ele veio, esta preciosa salvação, conhecido antes da fundação do mundo. Ora, o sangue de Cristo era conhecido, e quando Adão, e Adão não é judeu, Adão é o pai da humanidade. Quando Adão pecou e toda a humanidade foi mordida pelo veneno da serpente, o pecado passou a habitar em nós, o homem foi separado, Deus lá, ele já estava... Pronto, vamos ter que executar o plano previamente traçado. E qual é o plano previamente traçado? Meu filho, no momento certo, quando for a hora que tudo caminhar para isso, você vai. Pronto, Jesus veio. Fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Uau, que maravilha, que coisa espetacular. Pedro, naquele problema do lençol, Pedro volta para Jerusalém e o pessoal vem em cima dele. Pedro, que negócio que é esse? Como é que você vai na casa de um romano e você prega lá? Como é que é esse negócio, Pedro? Aí Pedro conta a história para eles. Pedro conta o que aconteceu. E aí, lá no final, no capítulo 11, versículo 16, Pedro diz assim,
Então me lembrei da palavra do Senhor dizendo, quando disse João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós outorgou quando cremos no Senhor Jesus, não quando fomos circuncidados, não como nascemos lá, não como isso, não quando aquilo, não, mas quando cremos, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, versículo 18, e glorificaram a Deus, dizendo, logo, conclusão, também aos gentios, aleluia, eu sou gentio, né? Nós todos aqui somos, foi também dada, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento que gera vida, para a vida. Cara, Pedro só vai aprender isso nessa crise dos lençóis. Mas ele aprendeu tanto que aí lá, volta para 1 Pedro. Pedro está dizendo isso, olha, nós fomos comprados. Os nossos pais nos legaram aquilo que é tipo legal, mas é fútil. Para salvação, fútil, inútil. Fútil. Interessante. Lembrei aqui que Paulo também diz algo semelhante. Paulo, na sua carta, vamos ver se eu acho aqui agora, quando ele diz assim, ó, se alguém pode pensar na lei e coisa, muito mais eu, cadê? Colossenses, Filipenses, Colossenses, vamos ver se é isso mesmo, se eu achei aqui. E aí Paulo diz lá, cadê? Capítulo 3, não, cadê? Ué, estou perdido? Ô Jesus, me ajuda aí. Filipenses ou Colossenses, quando ele diz assim, que eu era hebreu de hebreus, e que meus pais sempre foram isso, aquilo outro, mas o que eu considerei esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Cadê? Filipenses, é isso. Filipenses 3. Isso. Obrigado, Elias, obrigado. Filipenses 3. Olha lá, versículo 4, em diante. Eu sempre confundo com Colossenses, acho que eu estou ficando meio gagá. Né? Então vai lá, Filipenses capítulo 3. Olha aí, olha o que diz, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quando ele fala de carne, ele está falando da sua vida. Em coisas dessa vida, em coisas que ele viveu. Aí ele vai dizer que ele, judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia. Então, circuncisão é coisa de carne, é da carne. Ele foi circuncidado como reza a cartilha, no 8º dia. Então ele foi circuncidado não no 9º, não no 5º, no 6º, não no 8º dia, certinho. Então ele era circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, sangue puro. Aí lá ele diz, da tribo de Benjamim, essa tribo ficou fiel, lá junto com a tribo de Judá. Então Paulo está dizendo que ele é um cara que ele tem história, ele tem um histórico, ele tem um pedigree. Né? Ele tem um pedigree, ele é hebreu, ele é circuncidado ao 8º dia, certinho, é da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. O que ele está dizendo? Que o papai dele era casado com uma maravilhosa senhora hebreia, e os seus avós, tanto de um lado quanto do outro, todos eles eram hebreus de hebreus, e os tataravós, os gogogóvós, os todo mundo fina flor da farinha, sangue puro. É disso que ele está falando. E isso Paulo está dizendo, se eu pudesse, isso é carne. Olha lá, versículo 6. Quanto ao zelo, eu era tão zeloso por essa história dos meus pais, a história que nos legaram, que eu era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, cara, ele dizia que era irrepreensível. Ele cumpria tudo que os fariseus mandavam fazer, porque ele disse que ele é fariseu. Mas aí no versículo 7, alguma coisa aconteceu. E essa coisa chama-se um encontro com Jesus que o
jogou por terra e o cegou. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. O que é lucro? Poxa, você é judeu, é? Circuncidado, é? Você é da linhagem? Todo mundo. Seus pais, seus avós, todo mundo. Rapaz, você já devia ganhar uma medalha, um ingresso direto para o céu. É, direto, porque olha, só pode. Aí Paulo diz, olha, o que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio é a palavra traduzida assim, para amenizar o negócio aqui, mas refúgio é o dejeto, refúgio é o esterco, o refúgio é o cocô do bandido, é o cocô do cavalo, entendeu? Ele diz que considera tudo como algo que não tem nenhum valor, porque o interessa é eu ganhar a Cristo. Como lixo. Como lixo, como nada, dejeto. E ser achado nele, nada é mais importante. Mas a minha linhagem, porque os meus pais me ensinaram isso. Legal, cara, mas a pergunta é, você tem Jesus Cristo? Você quer ser achado em Cristo? Você quer, não tendo justiça própria? Porque para o judeu e para Paulo, ele que era da linhagem, ele que era judeu dos judeus, hebreu de hebreus, ele que era ferrenho guardador da justiça que os homens imputavam na lei, ele achava que ele estava cumprindo tudo. Ele chegou a ser perseguidor da igreja, porque a igreja falava de Jesus. Aí quando Pedro também fala lá que era fútil o procedimento, coopera com Paulo aqui, dizendo, tudo não vale nada, tudo é esterco, tudo é lixo. Nada disso me aproveita no encontro com Jesus. Pelo contrário, é provável que essas coisas me afastem de Jesus. E eu quero ser achado nele. Olha só que coisa linda que ele fala aqui. E ser achado nele, versículo 9, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça não é dos homens, mas a que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo afirma, irmãos. Ele, de certa forma, ele está fazendo coro com Pedro. Ele está fazendo coro com Pedro quando Pedro diz para aqueles irmãos cristãos, porém também judaizantes, ele está dizendo, olha gente, não foi por ouro ou prata que nós fomos comprados. Volta para Pedro. Nós fomos comprados pelo precioso sangue. Quem nos comprou não é a nossa tradição. Quem nos comprou não é o que os nossos pais nos legaram. Pedro pensou assim por muito tempo, tanto é que diante lá do Cornélio ele diz, é proibido a um judeu, eu sou judeu, então eu não posso falar para vocês. E aí Deus vem para ele no lençol e diz assim, não te faças impuro que eu fiz puro, o evangelho é para todo, o Espírito é derramado sobre os gentios, sobre o Cornélio, e aí o pessoal chega à conclusão, logo Deus ama a todos, Deus veio salvar a todos, todo que nele crê. Tem coisas na nossa vida, quando a gente então olha aqui para essa carta de Pedro, que a gente quer viver. Nem sei quem fez aquela música, né? Que nós vivemos, a Elis Regina cantou muito. Como nós vivemos como nossos pais. Nós vivemos, fazemos isso, brigamos, discutimos e tal, mas ainda nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, aí, algumas pessoas hoje, pastor, não é judia, mas tem, às vezes, certas tradições, certas religiosidades,
certas maneiras de querer conhecer e viver. Ah não, meu pai e minha mãe é assim, eu também nasci assim, e eu vou morrer assim. Vai morrer. Vai morrer. Agora, se você quer ser achado de Jesus, quer achar nele, quer conhecer a Jesus, quer descobrir o seu pensamento, o seu coração, você precisa entender o que é essa preciosa salvação que o Senhor comprou por nós, para que nós vivamos para ele de modo digno desse evangelho. E não adianta você escudar, você se achar que por causa de mamãe, de papai, de vovó, você é salvo. Eu nasci num lar evangélico, mas isso não quer dizer absolutamente nada, a não ser a graça de você ouvir a palavra de Deus, histórias de Jesus, coisa que muitas pessoas nunca ouviram, a não ser aquelas contadas nos vitraus e nos ídolos de alguns lugares, ou nas histórias malfadadas de Páscoa e de Papai Noel. Ah, o Natal, aí confunde com tudo. E aí o cristianismo vai caindo nisso, é apenas uma propaganda de refrigerante. O evangelho passa a ser uma vida frugal. E aí, é assim que eu vou ver. Mas se você quer conhecer a Jesus, se você quer ser achado nele, se você quer estar arraigado nele, se você quer conhecer o poder da sua ressurreição, então eu vou dizer como Pedro e eu vou dizer como Paulo, tudo em volta, tudo. Tudo que te afasta de Deus, afaste. Tudo que te afaste, até por coisas que parecem ser boas. Paulo disse, o que para mim era lucro. Que é isso, que coisa boa. Muitas pessoas deviam bater no ombrinho assim de Paulo. Rapaz, eu queria ter uma família igual a sua. Não tem ninguém misturado, não. Todo mundo ali não tem nenhum jugo desigual, não. Nenhum jugo desigual. Olha, rapaz, que beleza. Aí você pode ser filho de crente, neto de crente. Você pode ter uma história bonita, mas se você não tiver um encontro com Jesus, se você não aprender a valorizar o sacrifício de Jesus e você não se render a ele, nada. Não é nada. Você pode ser membro da sacrossanta igreja evangélica congregacional de qualquer lugar maravilhoso. Você pode ser arraigado a qualquer coisa, mas se você não tiver um encontro com Jesus, não adianta. Você, filho de crente, você tem que entrar no seu quarto e dizer, eu não quero que eu ser Deus apenas de ouvir falar. Eu quero que o Senhor seja meu Deus. Senhor Jesus, entra, eu abro, reina sobre a minha vida. E se tem coisas que você acha que são preciosas, mas essas coisas preciosas te afastam de Jesus, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Né? Você não pode servir a dois senhores. Pedro está falando isso para aqueles irmãos. E, por favor, preste bem atenção, eu quero mencionar apenas, já que você diz assim, eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu valorizo, eu tinha tudo que eu recebi dos meus antepassados é fútil, inútil, bobeira. Não vai me levar a lugar nenhum. Se não me levar à cruz de Cristo, se não me levar a Jesus. Porque Ele nos resgatou. Resgatar é uma palavra usada para dizer nós estávamos escravos, nós fomos sequestrados por causa do nosso pecado, o diabo nos aprisionou, nós éramos cavalo de Satanás, nós éramos, levamos o chicote dele, nós andávamos segundo o curso desse mundo, era assim. Mas um dia você conhece a Jesus, e aí Jesus pagou. Interessante, né? Ele pagou. Porque o diabo se achava legalmente dono de todos nós, escravos. E Jesus pagou. Como é que ele pagou? Com o precioso sangue do Cordeiro. Ele pagou. O sofrimento dele na cruz foi por você, por mim. Ele pagou. Uau! Então, eu preciso pegar isso. Eu preciso entender e, ao mesmo tempo, desejar ardentemente esse genuíno leite.
desejar ardentemente crescer e conhecer o poder da sua ressurreição. E aí Pedro, aqui no texto que nós lemos, Pedro apresenta algumas coisas, eu diria assim, algumas coisas. Você quer Jesus mesmo? Você ama Jesus? Tá, então olha, versículo 13, que nós já lemos, diz assim, ó, ou, sede sóbrios, cingir a ideia de vestir, ou, prepara o teu entendimento, cuida da tua cabecinha, coloca aqui o capacete da salvação, para você não deixar que besterol invada a tua mente. Sede sóbrios, não bêbados, sóbrios. Pensa num cara bêbado. Já ficou bêbado na vida? Nunca ficou bêbado? Nunca? Que bom, hein? Que bom, sorte sua. Mas quando uma pessoa fica bêbada, ela fica sem controle. Não dá nem para dirigir carro, não dá para dirigir moto, mas não dá para dirigir nada. O bêbado, ele não... Até essa semana aconteceu aquela história escabrosa da jovem que saiu, pegou um Uber, alguém botou ela no Uber, estava acordada, no Uber ela desmaia, ela perde o controle, o cara do Uber não sabe o que faz a lambança, deixa ela lá também, podia ter levado, podia, mas na hora, tá, entendo também. Aí deixou a menina lá, aí chega um abusado, que vê ela totalmente vulnerável, e aí carrega para lá, carrega para cá, e depois de carregar, acha que ele podia tirar uma casquinha, e tirou. Que coisa horrorosa. E aí você diz, tá bom, onde é que está a culpa? Bom, volta na cachaça, né? Você volta lá na embriaguez, você volta lá no negócio. O bêbado perde. E aí o que é o contrário do bêbado? Sobriedade. O que é sobriedade? Opa, peraí, deixa eu vigiar e deixa eu orar. Deixa eu prestar atenção. E mais, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A viva esperança. Olha para Jesus. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. É Ele. Porque nós estamos nele. Nós fomos crucificados com Ele. Ele nos ressuscitou espiritualmente. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Nós estávamos afastados de Deus, mas agora nós podemos chegar ao trono, ao colo do papai e dizer, Abba, Pai. Estávamos afastados, mas agora temos vida. E como filhos da obediência, e como filhos de Jesus, e como filhos, como quem ama Jesus, ora bola, como quem ama e que valoriza e respeita e quer estar nele. Olha, que Pedro vai dizer, versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais antes. Em outras palavras, você ama Jesus, então o seu alvo é ser como Deus. O seu alvo é ser santo como Deus. O seu alvo é você ser separado para Deus. Né? Olha o que diz o texto. Lá, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, versículo 15, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Como é que eu sou? Como é que eu vivo? Para onde eu ando? Como eu faço? O que eu falo? Como falo? Meu proceder. Você tem que dizer assim, como é Deus? Como é o papai? Como é Jesus? Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz, tendes em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então, é você entender o que Jesus quer, o que Jesus pensa, o que Jesus faz, e você fazer aquilo que Jesus faz, querer e pensar naquilo que Ele é. É ser, de fato, imitadores de Cristo. Como Paulo diz, sede meus como eu sou de Cristo. Cristãos. Pena que o termo hoje cristão está tão desvalorizado. Mas eu quero ser igual a Jesus, ser de santo. Não dá para você ficar assim, eu vou para o céu, eu sou salvo, eu vou isso, aquilo outro, mas vive na esbórnia. Acorda, cara. Se você pensa que pode viver deliberadamente em pecado, você não conheceu a Jesus ainda. Talvez você ainda está escorado no fútil procedimento, isto é, papai e mamãe disseram isso. Olha, eu aprendi lá na igreja que tem uns que vão e outros, eu sou os que vão, mas aí você vive na esbórnia. Para, porque Pedro está dizendo isso, porque a Bíblia está dizendo isso. Você quer obedecer? Você quer amar Jesus? Então sede santo. Busca a Deus.
todo ser humano, todos nós, temos paixões, desejos, coisas que nós fazemos, que nós sentimos. A questão é quem governa, quem direciona, quem me orienta? Essa é a pergunta. Quem controla os meus anseios, os meus desejos, as minhas cobiças? Quem? E aí Pedro vai dizer, você não pode pegar o molde, não há moldez. Não pega o molde. Sabe aquelas brincadeirinhas das crianças? Que pega a massinha e aí tem um moldezinho de um monte de coisa? Aí você pega a massinha, aperta naquele molde e aí sai de lá. Aí a criança, a tartaruga, o leãozinho, isso, aquilo outro. Tá bom, o mundo quer que a gente se amolde, isto é, que a gente pegue a forma. Tem a ver com o mesmo que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Lembra de Romanos capítulo 12, versículo 1? Não vos conformeis com este século. A palavra de conformar com este século é você pegar a forma do mundo. Pegar a maneira que o mundo vê. Como é que o mundo vê casamento? Como é que o mundo vê relacionamento de seres humanos, homem com mulher? Como é que Deus vê isso? Como é que o mundo vê o relacionamento amoroso hoje? Como é que o mundo vê? Como é que é a forma do mundo? Como é que é a justiça do mundo? Como é que é a criação de filhos do mundo? Como é que são os negócios do mundo? Como é? Isso é o mundo. E o mundo quer botar você na forma do mundo. Paulo, em Romanos 12, diz, não vos conformeis. Você é crente, você quer Jesus, você ama Jesus, não pegue o jeitão do mundo, não pegue o linguajar do mundo, não pegue a forma do mundo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não saia da vossa boca, a não ser palavras que venham produzir edificação. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com quem você anda, porque com quem você anda, as pessoas vão dizer quem você é. Você vai pegando a forma do mundo. Paulo diz, não vos conformeis, não entre nisso. Pelo contrário, vamos reformular, vamos renovar, vamos recriar, vamos fazer tudo novo, vamos fazer algo à medida que o Senhor Jesus nos dá e nos orienta segundo a sua verdade, a sua palavra. Bom, Paulo vai dizer assim, não vos amoldeis, não pegue o molde. O molde do mundo, não. Qual é o molde do cristão? Qual é o molde do nosso procedimento? Qual é o molde? Bom, ele acaba de responder. Pelo contrário, você não se amolda às suas paixões antes de conhecer a Jesus, antes de ser um crente. As paixões que te governavam antes de você dizer, eu quero ser achado nele, eu quero Jesus. Porque se você quer Jesus, o molde é Jesus. Paulo diz, eu não cheguei à perfeição, porque a perfeição é Jesus. Mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sede santos. E interessante que João vai dizer que nós haveremos de vê-lo como ele é, e nós seremos semelhantes a ele. Olha que lindo, porque então vai chegar uma época, lá na eternidade, que nós vamos ver Jesus. Ele volta e nós vamos ver Jesus tal como ele é hoje. E ele hoje, ele é glorificado. É um detalhezinho muito importante, muito importante. E nós vamos vê-lo como ele é. E nós vamos ser semelhantes a ele. Ele nos transformará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E os que estiverem vivos, metanoia, serão transformados. Uma metamorfose. E nós vamos ser semelhantes a ele. Mas já, agora, a gente quer obedecer. E a gente vai buscá-lo. Santidade. Olha o versículo 17. Diz assim, ora, se invocais como pais aquele que sem acepção de pessoas, isto é, não judeu, nem gentio, nem brasileiro, nem carioca, nem argentino, olha, los hermanos, nada, não faz acepção. Deus não faz acepção. Pedro teve que aprender esse negócio aqui lá nos Lençóis, foi difícil, né? Foi um negócio assim, estrangulador, mas Pedro se libertou. E é isso que ele está falando.
ele julga segundo as obras de cada um. Portai-vos, porta-te bem, aqui parece um português, né? Portai-vos. O pastor Fábio, quando ele voltava de Portugal, tinha o filho que hoje é um matemático lá, e já tem uma filhinha, e quando ele era pequenininho, o filhão veio, o Caleb veio num sotaque de português, e Fábio também veio com sotaque de português, e aí era um tal de ouvir Fábio dizer para, pastor Fábio dizer para o filhão, porta-te bem, hein, guri, porta-te bem, porta-te bem. É a mesma coisa aqui, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Sou peregrino, em terra estranha estou, celeste pátria, sim, anunciando vou. Enquanto eu não estou lá, eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui, eu sou peregrino. Aqui, a gente já viu na semana atrasada, aqui, se necessário, tem sofrimento. E é algo que a gente vai aprendendo, porque Deus usa o sofrimento para nos ensinar. Mas isso eu já falei, você pode ir lá assistir de lá. E Pedro vai dizer então, aqui, enquanto peregrino, mantenha o padrão. Portai-vos bem. Portai-vos com temor. Interessante, né? Então, duas coisas, se você é crente. Coloca no seu coração. Você quer ser arraigado nele, quer estar nele. Então, duas coisinhas estão nesse texto que a gente está mencionando até agora. Primeiro, busca a Deus, santidade. Ele é o modelo. O modelo é Jesus. Imitai-vos a Cristo. Imitem aqueles que te apresentem a Cristo. Ande com quem sabe e conhece a Cristo. Ajude, ore, participe. Não perca Jesus de vista. Por isso que Paulo diz, eu quero ser achado nele. Eu quero estar ligado nele, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Então busca com sinceridade, busca com santidade, santificai-vos. Em segundo lugar, temor. Essa palavra, ela aparece muitas vezes na Bíblia. O temor é o princípio da sabedoria. Temor aqui não é apenas medo, não é medo. Estou com medo, estou cheio de temor. Não, em alguns casos até aparece a palavra temor falando de medo. Né? Quando Jesus aparece para João, lá em Apocalipse, João tem um tremelique nervoso porque ele vê o Cristo glorificado e ele desmaia, amarelou, as pernas bambeou, ele caiu como morto. Jesus coloca a mão sobre ele e diz, não temais. Não tenha medo. Mas temor tem a ver com sincera reverência. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso. Temor tem a ver com o respeito que o Senhor merece. Se você pegar Atos dos Apóstolos, tem uma história lá que compara José, o Barnabé, e o Ananias e Safira. O José vende uma propriedade, ninguém pediu, ninguém fez campanha, ninguém disse que ele ia ser mais abençoado, nem que ele não ia sofrer se ele desse aquele patrimônio dele. Ele sentiu que ele tinha que dar, porque tinha irmãos passando necessidade, e ele queria que todos os irmãos tivessem o mínimo para viver. Então ele tinha uma propriedade, vendeu, e colocou aos pés de Pedro. E todo mundo chamou o José de Barnabé, filho da consolação. Que homem bom, que homem cheio do Espírito Santo. Maravilha. Havia um outro homem que viu o que Barnabé fez, e acho que ele ficou assim, puxa, todo mundo está elogiando o Barnabé, eu também queria, eu também quero ser reconhecido, eu também quero que as pessoas vejam que eu também tenho o Espírito Santo. E aí ele chegou para a mulher dele e falou assim, bem, nós também temos uma propriedade, vamos vender? Vamos fazer como o Barnabé, vamos botar aos pés dos apóstolos, todo mundo vai dar tapinha nas nossas costas e vai reconhecer que nós também somos filhos de Deus, nós também somos gente boa, nós também somos cheios do Espírito Santo. Aí eles venderam, concordaram e venderam. Só que quando iam levar os recursos, ele ouviu assim uma vozinha lá dentro da alma dele, prudente, dizendo, mas e se faltar? E se o INSS não pagar a aposentadoria? E se o governo mudar e outros assumir e a gente for perseguido? E se? E é um problema, hein? Como é que vai ser o futuro nosso? Se a gente der essa oferta, pode ser que mês que vem falte. E se a gente pagar o dízimo, pode ser que o dízimo falte no final do mês. O arroz talvez não dê, o óleo, o azeite. E se faltar? E se não der?
Então o que a gente faz? O que a gente faz? Ficou difícil. Aí tiveram uma ideia. Bom, alguém deu uma ideia para ele, dizendo assim, ó, ué, eu tenho uma ideia para vocês. Vocês dizem que vendeu por 10. Vocês venderam por 20. Mas diz que vendeu por 10. Ninguém vai saber que vocês venderam por 10. Ninguém vai saber. Isso é normal. Você pensava em vender por 20, mas não deu. Negócio, né? Comércio. Então você vendeu por 10. Aí você chega lá para Pedro e diz, vendemos por 10, está aqui tudo. Ah, tá. Porque aí, senão o pessoal vai achar que a gente não é tão cheio quanto o Barnabé. A gente tem que dar tudo. E aí Pedro, quando recebe aquela oferta, Pedro diz, por que é que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? O Ananias, querendo ser espiritual, ele bateu papo com o capeta. O Ananias, querendo ser espiritual, ele foi se receber conselho de uma vozinha que instigava a mentira. É assim que Deus diz, a mesma que falou lá com Eva, lá no paraíso. É assim que Deus diz, tem certeza? Não, olha bem, eu tenho uma solução para você. E ele dá a solução. E o Ananias comeu a solução, comprou a solução, e a Safira também comprou a solução. Resultado, para encurtar, você pode ler lá em Atos dos Apóstolos, mas resultado, quando Pedro diz, por que Satanás encheu teu coração? Você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu. Se você não tivesse dado, não seria tudo. Se você tivesse dado tudo, também não seria teu. Não era questão de ter dado tudo ou não ter dado. Por que você está querendo parecer algo que você não tem, que você não é? E naquela hora deu lá um ataque fulminante de sei lá o quê, raio cósmico sagrado de Deus, ataque cardíaco, AVC, e ele morre. Plá! Caiu morto. Caiu morto. O jovenzinho lá da igreja, vendo o que aconteceu, pegaram, nem velório fizeram, e foram e sepultaram. E aí lá veio a Safira, toda serelepe. Eu acho que ela veio da reunião da União Feminina. Ela não foi com o Ananias na hora, mas ela foi para uma reunião. Eu acho que lá na reunião ela ficou conversando assim, sabe o que meu marido está fazendo agora? Meu marido está lá com o Pedrão, entregando a oferta, porque nós também vendemos a nossa propriedade. A gente não vendeu bem não. Está difícil hoje. A gente vendeu apenas por 10 mil. Então a gente está trazendo, uma oferta boa, né? Se fosse uma oferta aqui para a missão Projeto Zero, eu ia dizer, uau, glória a Deus, eu nem ia ter o discernimento que Pedro teve. Aí a Safira vem. E aí Pedro, pensando que ela escapava, ou quem sabe, Pedro pergunta ao Safira, vendeste por 10 aquela propriedade? Por quanto você vendeste aquela propriedade? E a Safira, aquela Safira era fogo, ela era fiel ao marido dela, né? Ela fez um trato com o marido dela, eles fizeram um acordo e ela estava pronta para mentir. E mentiu. E aí o Pedrão diz assim, Safira, parece que os jovenzinhos estavam assim atrás da cortina, todo mundo assim esperando, Safira tá aí, Safira chegou. Todo mundo ficou ali atrás da cortina esperando para saber o tombo, para ver o que ia acontecer. E aí Pedro diz lá, Safira, os jovens estão ali aos pés deles, ali, atrás da cortina ali. Eles acabaram de sepultar teu marido. E vão te levar também. E ela estribucha, morre. Que cena. Você já imaginou se pastores, se uns homens de Deus começassem a ter esses discernimentos na igreja hoje em dia? Já passei, imaginou? Não, porque às vezes a gente tem assim, imaginação e tem plena certeza que certas pessoas trazem os seus envelopes de dízimo e ela diz lá, esse é meu dízimo, e bota lá. E aí você olha para aquilo e diz, não é possível que essa pessoa viva com isso. Então você sabe que ela não vive com aquilo, que o padrão dela não é aquele. Mas já imaginou se alguns pastores começassem a falar assim, ô Ananias, ô Safira, isso aqui é teu dízimo? Por que Satanás encheu teu coração para mentir? Cara, se você não quiser dar o dízimo, não dê. O problema é seu, você não tem fé. Mas se você dá oferta, dê fé com fé. Agora, se você fizer dizendo que você ganha, vamos supor, você ganha 10 mil. Oh, glória a Deus, saláriozinho bom, né? Ganha 10 mil. Aqui, acho que só o Elias ganha 10 mil aqui. Pela fé, pela fé. Aí, se você ganha lá 10 mil, glória a Deus. Aí você fala assim, eu tenho que dar o dízimo. Mas você não tem fé? Aí você pega e fala assim, eu vou dar 500 real. E vou dizer, é meu dízimo. E você acha? Cara, dá como oferta, cara.
Sabe, é melhor para ti do que você mentir. Está mentindo para quem? Está mentindo para quem? Você acha que Deus não sabe que você está enganando? E você está dando ouvido a capeta? Sim. Pois foi assim com Ananias e Safira. Quando os dois morrem, lá em Atos dos Apóstolos, diz assim, por causa disso, por essa responsabilidade, essa visão de que o Espírito do Senhor é Espírito Santo, e ele habita, ele mora, ele é honrado e louvado e adorado quando você quer viver em santidade, quando você quer viver de coração, quando você quer viver para valer, quando você diz Jesus é mais importante que tudo. O resto, esterco, cocô, lixo. Eu quero estar diante dele. A sublimidade de conhecer Jesus e andar na sua presença e ir para o lugar que ele tem preparado. Se você quer isso, show. O Espírito Santo de Deus está aí do seu lado. Ele vê quando você está batendo papo com o capeta, ele vê quando você está mentindo, ele vê quando você vai para os escurinhos do cantinho, ele vê o namorico, ele vê o casamentico, ele vê como você trata teu marido, ele vê como o teu marido te trata, ele vê. Ele vê se você é apenas uma pessoa de fachada, de aparência, como Ananias, um pseudo espiritual, um falso espiritual. Como resultado, veio temor. Olha o Pedrão aí. Olha o Pedro fazendo parte da história. É Pedro que chega para Ananias e diz assim, Ananias, por que você permitiu que Satanás disse a tua oração? Morre. Safira, por que você entrou no conluio com teu marido para mentir? Morre. Resultado, temor. Temor. Nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, nas nossas vidas, nós precisamos entender que nós fomos comprados, que a nossa vida que tínhamos era tudo fútil. Nós estaríamos perdidos para sempre. Ele nos comprou e fomos comprados com o precioso sangue. Então, santifique-se, não brinque, ande com Jesus, sirva o Senhor Jesus com temor, com reverência. Pedro viu isso acontecer. E quando acontece na igreja, veio temor. Deus está aqui. Deus habita aqui, no meio dos louvores. Deus fala através dos servos do Senhor. Deus move, Deus mexe. Então, cuidado que pensa, cuidado que faz, cuidado onde vai. Que Deus te abençoe. Que Deus te firme os passos. E que a tua esperança e o teu coração esteja todo ele em Deus. Versículo 21 diz assim, que por meio dele tendes fé em Deus. Meio dele, Jesus. Tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E por causa de Deus, santificai-vos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Por causa de Deus, entenda que Ele é Deus santo, Deus zeloso, Deus amoroso, Deus que nos ama tanto, que sacrificou o seu único Filho. Não desvalorize o sacrifício de Jesus. Não troque o sacrifício de Jesus por nenhuma outra coisa. Tudo que você colocar no lugar de Jesus passa a ser idolatria. E os idólatras não herdam o reino dos céus. Vamos orar? Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu coração. Alegre-se nessa preciosa salvação. Se você está passando momentos de dificuldade, de lutas, aprenda com Pedro. Aprenda. Aprenda a ver que Deus não faz acepção de pessoas e que o Evangelho é para todos. Aprenda que nada pode impedir você de servir ao Senhor. E aprenda que a gente tem que viver em temor. Porque o Espírito Santo de Deus é que habita em vós, habita em nós, habita na igreja.
Que o Senhor te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar? Ah, aleluia. Eu quero. Sim, Senhor. Toma as nossas vidas no teu altar. Ô Senhor, toma a tua vida e faz de nós expressão da tua graça, da tua bondade. Senhor, pecadores somos, mas pelo poder do teu Espírito, por causa do sangue do Cordeiro, nos faz, Senhor, mais parecidos com Jesus, com o Cordeiro Santo. Ó Santo Espírito, vasculha o nosso interior e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos por caminhos eternos, porque nós queremos ser santo como tu és santo. E ao caminhar nos sentimos nós, o pecado que aflora, mas nós pedimos que o Senhor nos dê a manifestação do teu Espírito, e o fruto do teu Espírito é domínio próprio. Então, Senhor, ó Santo Espírito, enche as nossas vidas para que nós sejamos parecidos com Jesus, contigo, Pai. Enche-nos, Senhor, da tua graça, perdoa os nossos pecados, derrama, Senhor, sobre nós a tua bênção. Nós te suplicamos, porque aqui estamos, como peregrinos, esperando o dia glorioso, em que vamos receber o teu abraço no lugar que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Usa, Senhor, teu povo, usa-nos, despede, dá-nos uma noite de paz e continua a falar conosco. Assim nós te rogamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você não tinha uma decisão por Jesus e quer ter uma decisão por Jesus, você pode anotar aí, depois pode nos ligar, pode mandar uma mensagem, nós queremos orar por você. Se você já é crente, reanime o seu coração, não titubeie, não diminua, não perca a certeza de que Deus habita e Deus está e quer de você melhor, quer que você seja melhor, quer que você seja em todo o teu procedimento. Dá uma olhada no que, como você está e vai dizendo, Senhor, vai mudando segundo o teu caráter. Eu quero pegar o molde do Senhor, não o molde do mundo. Que Deus te abençoe. Ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore pelos nossos missionários em treinamento. Aqui comigo está o Elias e o Gabriel, bem aqui na sala. Então lembre deles e lembre de nós, lembre dos nossos professores. Ore, porque há muita terra a ser conquistada. Que Deus mexa no seu coração e que você sempre diga o que o Senhor tem para mim. E que você possa dizer sempre, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para o louvor da tua glória. Um beijo no coração, um beijo forte. Compartilha. Se você não está inscrito lá no YouTube, entra lá na nossa página e se inscreva, ajuda. Claro que está o negócio do sininho, aquelas coisas nada lá, faz isso aí. Né? E compartilhe, para que quem sabe, outras pessoas precisem ouvir esta palavra. Deus te abençoe. Beijo no coração.